DLC de história do GTA V, vários jogos cancelados e muito mais, tá bom? Bora ver agora os novos vazamentos que rolaram lá na Rockstar. Ei, Nerdtrunks, Breno aqui. Galera, o que tá acontecendo? Rolou o vazamento agora da Insomniac, mais um agora. A Rockstar também abriu a torneira. O que tá acontecendo? Bom, enfim, vamos lá. Acontece que o buraco é bem mais embaixo e bem pior, tá? Tem relação também com aquele vazamento que rolou lá atrás dos gameplays de GTA V. Quer dizer, GTA 6. Vocês lembram? Já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não viu, vai lá ver. Que o canal aqui só tem conteúdo bom, né? Bom, acho que você deveria saber disso. Se você não sabe, porque você não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve! Pô, esse pitch foi bom. Vai, admite aí. Se inscreve no canal, ó, vai. Bora lá! Antes da gente começar a explicar tudo, bora contextualizar um pouco aqui o que tá acontecendo com essa parada. Vocês lembram de quando rolou aquele vazamento maciço nas gameplays de GTA 6, né? Vocês devem lembrar. Bom, acontece que esse vazamento aconteceu por conta de um ataque hacker de um moleque chamado Arion Kutarji. E não sei se estou pronunciando, mas enfim, não importa a pronúncia. Ele é um membro de um grupo hacker chamado de Lapsus. Também não sei se estou pronunciando certo, mas enfim, dane-se. Que além de já ter atacado a Rockstar, também atacou outras empresas como a Uber e a Nvidia. Olha só que louco, galera. Mas não para por aí não, tá? Parece que esse tal de Arion aí já estava sob custódia das autoridades quando ele hackeou a Rockstar. Sim, galera, o cara ele burlou os próprios agentes federais, pra você ter noção. Ele estava sob custódia em um quarto de hotel e ele conseguiu invadir o sistema da Rockstar usando uma TV, um smartphone e um Amazon Fire Stick. Só isso, ele conseguiu hackear. Ele é insano, enfim. Simplesmente assustador, galera. Enfim, com a ajuda aí do FBI, a Rockstar conseguiu prender o cara e levar ele para julgamento. E para completar isso tudo, saiu recentemente o resultado do julgamento dele. Acontece que esse Arion, ele tem um grande grau de autismo. Fora isso, ele já declarou que não vai parar de cometer cybercrimes, né? Mesmo se ele fosse declarado inocente. Sendo assim, a justiça considerou o Arion Kutarji uma ameaça para a sociedade e simplesmente condenou o cara à prisão perpétua hospitalar. Isso significa que o cara ele vai passar o resto da vida dele com acompanhamento médico e preso em alguma clínica psiquiátrica ou algo do tipo. É tenso demais a parada, galera. Acontece que pouco tempo depois da condenação desse cara, mais especificamente na véspera do Natal, mais coisa na Rockstar foi vazada aí na internet. Acontece que aquelas várias gameplays do GTA 6 que foram vazadas ano passado não foi tudo que os hackers pegaram da Rockstar, beleza? Eles tinham muito mais coisa, cerca de 200 GB de conteúdo que eles conseguiram. E o que eles já divulgaram não é nem a metade, pra você ter noção. Parece que eles seguraram o resto das coisas na intenção de chantagear a Rockstar. Mas não rolou, né? E a Rockstar ela conseguiu encontrar e prender o Arion Kutarji, né, junto aí com as autoridades. Não se sabe ao certo porque que o resto do grupo hacker só foi liberar o resto do conteúdo agora. Mas pode ser que eles tentaram lucrar aí com isso de outras formas, já que chantagear a Rockstar não deu certo. Enfim, talvez até mesmo como uma resposta à condenação do Arion, os hackers decidiram liberar tudo de uma vez agora. O vazamento ele rolou na véspera de Natal, provavelmente porque os funcionários da empresa estavam de folga. Logo, a segurança estava menos rígida também, o que significa que eram menos pessoas para identificar e tentar impedir realmente todo esse vazamento. Agora vamos lá, o que vazou? Vou te falar uma parada, é coisa pra caraca. Mas vamos lá, de parte por parte. Não sei se vocês lembram de novo, mas há maior tempão atrás foi falado aí que o GTA V ganharia DLCs do modo história, tá? Expandindo a história e tal, enfim. Mas não rolou. Ao invés disso, a gente teve toneladas de expansões pro GTA Online. Acontece, galera, que essas DLCs de modo história existiram, tá? Mas elas foram canceladas. E foram não uma, nem duas, mas 8 DLCs que foram canceladas. As DLCs eram chamadas de Manhunt, Norman, Relationship, Enterprise, Assassination, Prologue, Agent Trevor e Liberty City. Alguns nomes aqui são interessantes, né? Bom, infelizmente não temos nenhuma informação sobre o que seria o DLC Manhunt, mas já remete aí a gente ao jogo antigo da Rockstar chamado Manhunt, lá da época do PS2. É possível que essa DLC fizesse alguma homenagem a esse jogo, ou então talvez seria algo relacionado a missões de caça, né? Já que Manhunt significa caçador em inglês. Norman seria simplesmente uma DLC de zumbis no GTA V. Pra quem não lembra, isso chegou até a rolar no Red Dead Redemption 1, né, que ganhou uma DLC standalone chamada de Undead Nightmare, que trouxe uma ambientação, enfim, de apocalipse, né, meio que zumbi
por Red Dead. Parece que essa DLC Norman faria a mesma coisa com o GTA V. E agora vamos para a próxima, Relationship. Olha que interessante, seria uma DLC com missões focadas no Michael e na família dele. Enterprise não temos nenhuma informação sobre, mas é possível que seja algo relacionado a empresas. Assassination aparentemente seria uma DLC focada no Franklin, que faria algumas missões de assassinato pro Lester. Agora vamos lá, para a próxima, Prologue, pelo nome, provavelmente estaria algo relacionado aos eventos do passado do Michael e do Trevor. Quem sabe até mesmo traria para o jogo a cidade de Ludendorff, pra gente explorar. Ludendorff, para quem não lembra, é a cidade onde se passam os eventos justamente do prólogo do GTA V. Lá no comecinho da história. Agent Trevor seria uma DLC para... Vou explicar para se você não se tocou, mas enfim, seria uma DLC focada no Trevor, obviamente, e parece que essa DLC, ela traria missões relacionadas ao governo ou, enfim, coisa parecida. E por fim, Liberty City aparentemente incluiria no GTA V a própria Liberty City, que é a cidade do GTA IV. A gente não sabe dizer se essa Liberty City seria toda a cidade do GTA IV ou se fosse talvez só uma parte dela, ou se a gente teria a liberdade de ir realmente para lá quando a gente quisesse. Enfim, mas pelo que eu falei aqui, essas DLCs elas pareciam que iam ser iradíssimas. Mas, por que não rolou? Simples. A Rockstar largou tudo para focar no GTA Online. E inclusive algumas dessas DLCs do modo história foram readaptadas para as expansões do GTA Online. Foi o caso, por exemplo, da Agent Trevor, que virou a expansão Golpe do Juízo Final lá no GTA Online. Triste demais ver isso acontecer, mas infelizmente faz parte, galera? Mas agora me fala uma parada, você acha que acabou por aí? Não acabou, tá? Além dessas DLCs, vazou também roteiros de versões descartadas dos finais do GTA V. Uau! Pra quem não lembra, existem 3 opções de finais do GTA V. Em um deles o Frank mata o Trevor, no outro o Franklin ele mata o Michael. E no terceiro, obviamente, que é o canônico, o Franklin, o Trevor e o Michael, eles arriscam tudo pra matar os seus inimigos. E esses roteiros vazados, eles mostram que algumas coisas seriam diferentes. Por exemplo, no final em que o Trevor morre, ele morre queimado ao bater de carro em um caminhão aí de combustível. Na versão descartada desse final, ele bateria em um caminhão de nitrogênio e morreria congelado ao invés de queimado. É uma informação interessante pra vocês saberem. No final em que o Michael morre, rola uma perseguição, O Franklin ele confronta o Michael em uma torre até que o Michael cai da torre e morre na queda. Agora, já na versão descartada, a perseguição atrai a atenção da polícia e quando rola do Michael cair da torre, teria um helicóptero da polícia logo embaixo. Sendo assim, o Michael ele acertaria a hélice do helicóptero e morreria dilacerado. Uma forma horrível. Agora, vamos lá. Já na versão descartada do terceiro final, parece que teria um outro caminho que resultaria na morte do próprio Franklin. E ele seria substituído pelo Lamar. Mas tudo isso acabou, que nem eu falei, sendo descartado. Outra parada também que vazou, galera, que deixa a gente muito pistola, foram informações de jogos cancelados da Rockstar. Os vazamentos revelaram nomes de jogos oficialmente cancelados pela empresa, que são Bully 2, Agent, Midnight Club 5 e GTA Tokyo. Bully 2, acho que nem precisa falar nada, É um dos jogos mais pedidos da galera aí dos últimos anos. E parece que pra Rockstar o jogo ele já tá morto há tempo, gente. Agent 2 também é outro jogo que prometia bastante. Foi anunciado lá atrás por PlayStation 3 e nunca viu a luz do dia, infelizmente. Simplesmente sumiu e foi esquecido. Midnight Club 5, então, parece que chegou a ter algumas imagens no passado, mas depois também nunca mais deu as caras aí, a franquia simplesmente morreu. E vou falar pra vocês, Midnight Club tem sim um lugar especial no meu coração, já que eu jogava muito para PlayStation 2, Midnight Club. Ai meu Deus, aquele Skyline era lindo. Bom, de qualquer forma, por fim, GTA Tokyo era um jogo aí que foi cancelado lá na época do PlayStation 2 ainda, Pra ele estar aqui, pode ser que signifique que a Rockstar chegou a considerar retomar esse projeto, mas depois eles decidiram cancelar de novo. Enfim, muito revoltante aí ver que a Rockstar descartou esses jogos que seriam muito promissores. E agora, pra finalizar, que talvez seja o vazamento mais grave da Rockstar, que foi o código-fonte do GTA V. Mas o que é um código-fonte, Breno? Você deve estar se perguntando. Enfim, simplesmente, galera, é a essência do jogo. É simplesmente a primeira coisa que os desenvolvedores eles criam pro jogo existir. É como se fosse o esqueleto que molda o jogo, sabe? Tudo que o GTA V é, a sua estrutura, o motor gráfico, é engine, sabe? Enfim, é acessado aí graças ao código-fonte. E é uma coisa que absolutamente ninguém, além dos desenvolvedores, deveria ter acesso. É tipo a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Agora vamos lá, por que o vazamento do código-fonte é tão grave? Simples. Com código-fonte em mãos, galera, qualquer um com algum conhecimento em computação e game design pode alterar absolutamente qualquer coisa do jogo. Sim, qualquer coisa. Eles podem até mesmo criar um outro jogo. Sei lá, um GTA V 2 ou coisa parecida.
Bom, enfim, claro, isso pode resultar num baita de um processo aí por parte da Rockstar, mas não deixa de ser algo grave. Mas o mais prejudicado nisso tudo, galera, é o GTA Online. Já que ele tem o mesmo código-fonte e por ele ser um jogo online, onde todo mundo acessa a partir de um servidor, se alguém altera o código-fonte do GTA Online, vai afetar todo mundo. Até o Rockstar dá um jeito de bloquear o acesso a esse código-fonte, o GTA Online pode nem ser mais seguro de ser jogado. Então, se você joga o GTA Online, eu recomendo que tenha muito cuidado, tá bom? Se der, dá um tempinho, vai jogar outra coisa, sei lá, espera a situação melhorar pra você voltar a jogar. Joga um Minecraft, sei lá. Enfim, eu gosto. Então, galera, assim como foi o vazamento da Insomniac Games, esse vazamento da Rockstar foi gravíssimo e criminoso. E pior, tá? Que dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, pode até ser que mais coisas já tenham sido vazadas. Porque os hackers, eles conseguiram 200 GB de conteúdo. E eles não divulgaram nem metade disso. Enfim, agora só resta esperar que a Rockstar consiga resolver isso o mais rápido possível. E eu ainda digo mais, tá? Toda essa bosta dessa treta aí pode resultar até mesmo em um adiamento ao GTA 6. Porque agora a Rockstar ela deve focar bastante em triplicar a segurança interna dela para garantir que nada disso nunca mais aconteça com eles durante, enfim, esse período aí de desenvolvimento do jogo. Agora, obviamente, tomara que adiar o GTA 6 não seja necessário, mas já vamos se preparando para isso aí, né? Porque o que é mais 5 anos para quem a gente esperou 30? Enfim, se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve que me ajuda pra caraca e clica no sininho quando o nosso próximo vídeo, sabe, se rolar algum vazamento, se rolar alguma notícia do GTA 6, eu vou estar aqui pra te falar isso tudo. Então clica no sininho que quando o nosso próximo vídeo de GTA for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Então clica lá no sininho, se inscreve e dá o like. Beijão, amo vocês e até o próximo vídeo. Fui!